Bom dia a todos. Hoje, meu grupo e eu ficou responsável por abordar sobre alterações nas características sensoriais em função do uso de algumas embalagens, possíveis danos à saúde causada pelo uso de embalagens e utensílios, benefícios nutricionais pelo uso de alguns utensílios e também a interação dos utensílios com outros nutrientes. Nosso grupo é composto por Brisa Brandão, Daniele Souza e Maria Clara Fernandes Moreira. Alterações sensoriais provenientes de embalagens. Bom, as embalagens para alimentos e bebidas, elas devem ser elaboradas com o objetivo de conservar o alimento e também de protegê-lo de contaminações externas durante seu armazenamento. Porém, há uma complexidade na fabricação desses materiais, pois podem ser introduzidas substâncias com potencial de causar alterações sensoriais. E essas substâncias, esses compostos responsáveis por alterações, eles geralmente estão presentes em pequenas quantidades e raramente representam um risco à saúde do consumidor. Porém, sobre isso, a legislação diz que materiais de embalagens não podem transferir substâncias que alterem sensorialmente o alimento. E a respeito de embalagens plásticas, uma das principais causas de alteração sensorial são monômeros e oligômeros que são provenientes do processo de polimerização. E um exemplo disso é o acetaldeído. O acetaldeído ele é um composto formado pela termodegradação do plástico PET, que nós aprendemos na aula de Amália sobre embalagens. E sua ocorrência em alta concentração é responsável por causar alteração sensorial em bebidas, principalmente em água mineral. Por isso que eu coloquei a foto das garrafas de água mineral. Já em embalagens celulósicas, aqui são aquelas que têm contato direto com o alimento, a ação de micro-organismos como fungos e bactérias, é, há a degradação de produtos químicos utilizados, né, em sua fabricação e outras reações químicas também podem levar à formação de compostos voláteis com um potencial de alterar sensorialmente o, um alimento. Bom, e quais são os possíveis danos que alguns materiais, algumas embalagens e alguns utensílios podem trazer à saúde? Atualmente, o ser humano está exposto a algumas doenças causadas por substâncias que são presentes nas embalagens, utensílios e que estão em contato com o alimento. Entre elas, nós podemos citar o bisfenol A, que é um composto usado na fabricação de plásticos e também de revestimentos e de outros materiais, como, por exemplo, mamadeiras, copos infantis, garrafões de água e entre outras coisas que é de costume nós usarmos no nosso dia a dia. A presença dessas substâncias, que é feita de policarbonato, ela pode trazer vários prejuízos à saúde humana e também à saúde dos animais, como, por exemplo, anomalias hormonais, anomalias celulares e outras doenças, como câncer, o câncer de mama, o câncer de próstata e etc. Isso ocorre porque essas substâncias elas podem se desprender do plástico e contaminar o alimento. E quando nós ingerimos, ela entra na corrente sanguínea e provoca essa série de problemas. Pesquisas americanas apontam também que a exposição de grávidas ao bisfenol A está associada a alterações nos níveis hormonais, tanto nas mulheres quanto em seus bebês. Então, há a responsabilidade, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, de fiscalizar é, as indústrias, os fabricantes, os supermercados, para poder retirar do mercado esses produtos, né, que contenham o bisfenol A. No Brasil, existem algumas legislações para garantir ao povo brasileiro que as embalagens plásticas elas sejam feitas de maneira mais adequada, da maneira mais adequada possível, né? E também que elas não sejam submetidas a ambientes insalubres e desagradáveis. A Anvisa também tem o papel de fiscalizar e punir os infratores, sejam indústrias ou estabelecimentos comerciais.
A Carta Política de 1988, o Código Civil de 2002 e o Código de Defesa do Consumidor são as armas que nós temos para combater as injustiças e as doenças provocadas por aqueles que põem em risco a saúde humana. Então, é obrigatório, quando necessário, caso uma pessoa tenha alguma doença causada pelo bisfenol A e seja comprovado por meio de exames que essa doença foi causada pelo bisfenol A, que o causador, né, deve reparar os danos. Além do plástico, o alumínio também é um material que pode acabar trazendo danos à saúde do consumidor. A toxicidade do alumínio se dá porque ele se liga às enzimas e proteínas, substituindo outros metais importantes para o nosso corpo e causando um desequilíbrio no metabolismo das células. Existem alguns sintomas de intoxicação leve por alumínio. São eles diminuição da capacidade intelectual, esquecimento fácil, dificuldade de concentração e perda de massa óssea. É comprovado também que esse metal está associado às doenças do mal de Alzheimer e de Parkinson, também às doenças do sistema esquelético, hematológico, a constipação intestinal, cólicas abdominais, anorexia, náuseas, fadigas e alterações neurológicas. Esse fator também é muito preocupante porque o alumínio ele é muito utilizado no nosso dia a dia, em panelas para cozinhar o alimento, copos, talheres, embalagens, como vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei aí. Quando está se cozinhando um alimento, é correto que se use um utensílio de madeira, pois os utensílios como as colheres de silicone, de plástico, de alumínio, de outros metais, elas acabam provocando um atrito e propiciam a migração de metais indesejados. Uma fonte muito importante, quando comparada com as demais, na ingestão de alumínio, que tem recebido pouca importância, pouca atenção, é a dos utensílios culinários. Há mais de 50 anos é conhecido que esses utensílios de alumínio são vulneráveis à degradação, principalmente por alimentos de pH ácido. Os estudos indicam que vários são os fatores que influenciam a migração do alumínio do utensílio, sendo eles a qualidade da liga do alumínio que foi utilizada pela indústria, o tempo de uso do utensílio, o tempo da duração da cocção dos alimentos, o pH do alimento, a presença de sal ou açúcar, entre outros, tanto na indústria quanto no uso doméstico. No homem, a toxicidade do alumínio está muito associada a várias complicações clínicas, destacando-se as disfunções neurológicas, como o mal de Alzheimer. E também ele está envolvido com a mobilização do fosfato ósseo. Alguns estudos também demonstraram que os utensílios de alumínio utilizados na preparação de um molho de tomate, que é um alimento muito ácido, pode contribuir com um acréscimo de 4,0 miligramas em cada porção servida. E também reforçaram seus achados em uma preparação usualmente consumida pelo mundo inteiro, né? Que é o café. O café, quando preparado em utensílio de alumínio, apresentava um considerável acréscimo do metal. Então, isso é muito importante. Praticamente todos os estudos sobre migração de alumínio dos utensílios para os alimentos deixam claro que estes fornecem uma importante contribuição na quantidade de metal consumida pelo homem. Mas a ligação entre esta fonte e os efeitos biológicos possíveis ainda é confusa. Em todo caso, é recomendável evitar estes utensílios no preparo, na cocção e também no armazenamento dos alimentos. O ferro é um nutriente indispensável ao homem. Os sinais e sintomas da sua deficiência são logo notados, como a fadiga, a cefaleia, a palpitação, entre outros. Se essa deficiência não for corrigida rapidamente, pode trazer sequelas duradouras e até letais. Uma vez que o problema mundial da deficiência de ferro tem como causa principal a ingestão inadequada e a baixa biodisponibilidade encontrada no ferro dos alimentos, os utensílios culinários de ferro podem ser considerados como uma solução alternativa para a prevenção e tratamento da anemia, segundo vários estudos publicados sobre a migração deste mineral dos utensílios para os alimentos. Então, é mais comum ver nas casas domésticas a utilização de panelas de ferro fundido, né, do que em indústrias. Muitas pesquisas demonstraram que o pH do alimento tem uma influência direta sobre a quantidade de ferro acrescentada durante a cocção.
Alimentos ácidos, como molho de tomate, apresentam um acréscimo maior de ferro do que os alimentos menos ácidos. Também ficou documentado em vários estudos que tanto o teor de água como o tempo de cocção dos alimentos exercem uma influência direta no acréscimo de ferro ao alimento. Entretanto, o pH e o tempo de cocção são fatores de maior peso quando comparados com a umidade da preparação. A liga do aço inoxidável, mais conhecida como inox, é uma combinação do ferro com outros dois metais, o cromo e o níquel, sendo a proporção desses metais nos utensílios bastante variável. Entretanto, vários outros elementos, como o manganês e cobre, podem estar presentes em pequenas quantidades. A composição da liga de inox mais encontrada é de 70 a 73% de ferro, 18 a 19% de cromo e 8 a 9% de níquel. O níquel é um níquel. O níquel é um dos metais mais tóxicos da tabela periódica, estando relacionado a numerosos problemas de saúde, notavelmente nas dermatites de contato. O níquel ingerido pelo homem encontra-se distribuído entre vários grupos de alimentos. As maiores concentrações são encontradas em alimentos enlatados, açúcares e conservantes, pães e cereais, sugerindo uma contribuição dos equipamentos de processamento dos alimentos, principalmente no caso de enlatados e da gordura vegetal hidrogenada. Vários autores já documentaram que os utensílios de inox são fontes de dois nutrientes essenciais para a população, o cromo e o ferro. A intolerância à glicose, seguida a anormalidades do metabolismo glicídico e lipídico, além de desordens nervosas, são sintomas de deficiência de cromo. A cocção de alimentos em utensílios de inox aumenta o conteúdo de ferro nos alimentos, principalmente quando é feito o cálculo dietético diário, uma vez que o ferro derivado do utensílio possui biodisponibilidade similar do ferro não M, encontrado naturalmente nos alimentos. Outros estudos também verificaram que a quantidade de ferro contida em 10 alimentos diferentes preparados em utensílios de inox é significativamente maior do que quando esses são preparados em utensílios de vidro. Os valores obtidos demonstraram que em cada 100 gramas de porção servida havia um acréscimo de 1,02 miligramas de ferro. Esse experimento foi realizado com a finalidade de verificar possíveis diferenças na migração entre as panelas. Obrigada.